que parece ser o último curso de classes aqui. E para fechar com chave de ouro, a gente vai aprender a jogar de arqueiro, que é a classe mais usada em servidores interlude. Então a gente começa com os buffs e quando a gente chega nessa parte, né, nosso primeiro passo, a gente tem que saber quantos buffs é permitido usar onde a gente está jogando. Então como é que a gente vai fazer? Nesse servidor aqui é permitido poucos buffs, né? Então vou buffar primeiro aqueles buffs que sim são importantes, mas não são tão essenciais assim. Então eu começo com as resistências. Então eu começo com Holy, coloco Resist Dark, tá? Coloco essa aqui, coloco Elemental Protection, Resist Shock, tá? Então eu tenho as mais importantes resistências aqui. Depois eu venho aqui para os buffs principais. E como não essencial aqui, eu posso colocar um Guidance e um Agility, que vai me dar Evasion. Tá? Então esses buffs, se eles forem substituídos, não tem tanta importância assim, como tem um Shield, por exemplo, um Might, um Greater Might, um Haste, Last Body, Focus, Death Whisper, né? Berserker eu não vou usar, e a gente vai ver por que não se usa Berserker para arqueiro. É importante sim o dano que o Berserker dá, mas esse dano eu pago um preço para ter esse dano, que é eu perder defesa, né? Então se eu jogo um servidor onde eu possa ser pego mal posicionado e tomar um full assist, se eu tiver de Berserker eu vou cair muito mais rápido. Então é interessante não buffar esse Berserker para que eu tenha mais resistência e mais defesa em um PVP, em um Mass PVP que fala. Tá? Então Berserker eu não vou usar. Guidance eu já peguei. Pego o Windwalk para me dar Speed. Pego Magic Barrier. Mental Shield eu deveria ter usado lá no começo, né? Porque eu tenho range, então é difícil alguém chegar perto de mim para tomar um debuff. Então eu não vou nem pegar aqui. E são esses os buffs. Com relação ao Song eu pego o Ears, vai dar PDF. Pego Water, Warding, Wind, Hunter, Vitality. Pegaria Champion, tá? Para carregar mais rápido o Dash e o Stun, etc. Mas eu vou preferir não pegar dessa vez, tá? Com os Dance eu pego o Warrior, que dá P-Ataque. Inspiration, vai me dar Accuracy. Fire, para me dar Critical Damage. E Fury, para me dar Attack Speed. Se eu tivesse essa liberdade, eu pegaria um Aqua Guard, me dá resistência a Spellsinger, mas como eu não tenho aqui essa liberdade, eu vou deixar pra lá. Os Chants, eu não tenho nada aqui, né? Os especiais, eu pego Cove. Com relação ao gatinho, algumas pessoas têm dúvidas. Eu pego para aumentar o P-Ataque ou o Critical Damage? Pro arqueiro, pega para aumentar o Critical Attack e o Critical Damage. Vai ser muito mais interessante no dano. Pego esse Hot Springs Flu, né? Nem todos os servidores vai ter. E ele vai me dar Attack Speed, só que ele vai tirar um pouco de P-Ataque. Para o arqueiro é interessante você trocar o P-Ataque pelo Attack Speed, por quê? Porque o arqueiro depende do crítico. Então pensem comigo, é muito mais provável que eu dê mais dano se eu tenha mais Attack Speed do que P-Ataque. Porque tendo ou não P-Ataque, se eu não der um crítico, o dano não vai ser alto. Se eu tiver mais Attack Speed, eu vou bater mais, logo tenho mais chances de sair um crítico. Então vale a pena eu perder um pouco de P-Ataque e trocar esse P-Ataque por Attack Speed. Por isso que esse buff é bem interessante para arqueiros. Tá? Pegaria o Heroic Valor aqui, mas no servidor vocês viram o vídeo da Oli. Eu peguei Hero de Duelista e ele funciona para as outras classes. Então aqui eu não preciso gastar Event Medal. Tá? Então, são esses os buffs para arqueiro, né? Eu tenho uma segurança aqui porque eu tenho uns buffs de resistência que possam ser substituídos, né? Então eu uso, sei lá, o Dash e já substitui um buff, né? Então, com relação ao set, e vamos até o Gem Shop aqui para falar disso, eu tenho duas possibilidades. Aliás, eu tenho 3 ou mais. O primeiro, basicão de todos, usar o set Draconic. Então ele me dá Dex, ele me dá STR e ele vai tirar 2 de com, além de aumentar o meu ataque e o meu attack speed, né? Então ele é um set para dar damage, e ele acompanha aqui o raciocínio das minhas dice, né? Porque eu tenho uma de STR menos com, outra de STR menos com e uma de Dex menos com.
Então ele acompanha o raciocínio da minha DAI aqui, veja, eu tenho mais um de Dex, mais um de STR e eu tiro com. Então esse raciocínio é seguido. Então esse é o set que se usa para dar dano. Agora, se eu não tenho Joia Boss e eu estou tomando muito stun, eu posso comprar, por exemplo, um set Majestic, que ele vai me dar 50% de resistência a stun. Né? Então tem essa outra possibilidade, eu usar o set Majestic. Vamos até equipar ele pra gente ver como é que é esse set. Não comprei? Ah, eu acho que eu tô sem farm, não tem problema. Então seria essa a possibilidade. A outra possibilidade seria a gente colocar um set Imperial Crusader, né? Um set Heavy, para aguentar porrada de Fighter. Não é comum, né, porque os servidores eles dão penalidade, né, se um arqueiro usa um set Heavy ele fica com penalidade, salvo em olho que não dá penalidade, então na olho é muito comum, mas se no teu servidor não dá penalidade, é interessante você fazer uma macro e deixar para você equipar o set Imperial Crusader se um dagger vir em você, por exemplo. Né? Então são essas três possibilidades que eu consigo imaginar aqui por enquanto. Tá? Com relação à penalidade aqui, equipei um Talon, que é o set Heavy, então eu fico um pouquinho penalizado. O Bow, a gente vai usar Focus. Com relação ao argumento, eu consegui pegar um Q de STR mais 1. Então, é um argumento importante, vai aumentar o meu ataque. Eu poderia pegar um de PVP ataque, que é melhor ainda. Né? Então, são essas duas sugestões de argumento. O STR mais 1, que é de status, ou uma skill de PVP ataque. Joia Boss, basicona aqui. Valacas, né, para me dar ataque. O Antares e o Zaken, que vai me dar resistência a stun, principalmente, né? E o Bayun e um Cunhante que vão me dar, o Bayun vai dar Attack Speed e crítico, e o Cunhante vai me dar o Critical Power, tá? E outras resistências, resistência a Hold, por exemplo, para o tanker não me prender no chão. Ok, então, agora a gente vai falar das skills. Então vamos ver todas que eu tenho na barra aqui, não são muitas, né? O arqueiro não usa muita skill. Então, essa primeira aqui é o Dash, que eu deixo no 2, para que eu sempre possa estar utilizando. Que ele vai aumentar a minha speed para eu poder correr, né? Tem essa segunda aqui que é o Stunning Shot, que se pegar o cara fica stunado, uma skill que todo mundo conhece provavelmente. Essa aqui não é muito usada, mas é importantíssima, que é a Hamstring, tá? Ela vai dar slow, então vai tirar a velocidade do cara. Isso é muito bom para dar o kit, né? Depois a gente vai ver aqui que é esse tal de kit. Temos o Lethal Shot, né, que eu vou usar junto com essa skill, então vou deixar ativada essa Focus Skill Mastery, e ela vai aumentar a probabilidade de dar letal. Para quem não sabe o que é o tal do letal, quando eu uso ele, se ele pegar o oponente, ele vai ficar com 1 de vida só, né? Então ele fica só com 1 de vida e é só dar o último teco para finalizar. Então esse é o Lethal Shot. Essas duas skills são para dar dano, né? Então ela não é muito utilizada em servidor PVP, mas em servidor low rate ela funciona bastante. Temos essa Rapid Shot, né, que eu uso, ela aumenta o meu attack speed. Temos a Hawkeye, né, Hawkeye, que é a última classe, a classe do meio aí do arqueiro, Hawkeye. Ela vai fazer o quê? Por exemplo, estou no meio de um PVP, estou bem posicionado, e eu dei assistência num dagger, né, para bater num dagger. E esse dagger está com muita evasão. O que esse buff vai fazer? Ele vai tirar a minha PDF e vai aumentar a minha accuracy. Eu preciso de accuracy para não errar muita flecha, né? Então eu perco PDF, ganho accuracy e tenho mais chance de acertar as flechas. Qual que é o contra? Se alguém me focar, eu estou sem defesa, né? Então para usar uma skill dessa, eu tenho que estar numa situação parecida com o que a gente falou. Eu estou bem posicionado, eu tenho certeza que ninguém vai focar em mim, e daí eu uso para conseguir acertar algum player que está com muita evasão. A terceira é o Snipe, né? Ele me prende no chão e ele vai me dar alguns status, vamos ver aqui. P-ataque, accuracy, vai aumentar o range do meu ataque e vai aumentar a minha taxa de crítico, né? Então, o mais importante aqui é o P-ataque, o accuracy e o range, né? Porque a taxa de crítico eu já tenho 500 aqui, então não preciso. O terceiro é a Evasion, né? Eu vou ganhar um pouco mais de evasão, ganho 20 de evasão. Então, é bom de usar contra outros arqueiros para você não tomar a flechada deles, né? Temos aqui as passivas, essa vai me dar accuracy, né? Então, a accuracy sempre importante, vai me dar 3 de accuracy. Essa aqui, que a gente já falou, Focus Skill Master, vai aumentar minha chance de letal. E a Vício Stance, que é a famosa, vai dar Critical Power, né? A gente tem a diferença critical da Mage e o Critical Rate, ou Critical Power, né?
O critical damage ou critical power e o critical rate. O critical rate é o que a gente tem aqui, que é a taxa de crítico. E o critical power vai ser o poder, né? O dano que vai dar o crítico. Então, quanto mais critical power, critical damage eu tenho, mais alto vai ser o dano do meu crítico, tá? Então vamos lá para PVP Zone ver o que está pegando. Essa interface aqui tem autopot, então arqueiro já não precisa usar muito dedo e eu ainda evito de usar poção. Então vamos lá para PVP Zone. Então vamos lá. Primeira dica tem relação ao kitchen, né? Então, por exemplo, o que é o kitchen? É bater e correr. O arqueiro, ele tem o maior range, ou a maior distância de ataque do lineage. Então, veja, já morreu um mago, e contra mim, que sou arqueiro, o mago ele não tem chance. Porque vejam só, eu bato e corro, bato e corro, bato e corro no mago. Assim como o arqueiro ali da frente está fazendo. Então o mago ele acaba que não tem chance contra o arqueiro porque perde no range. Tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, agora que sobrou eu e o arqueiro, é o seguinte. Eu tenho que estar mais alto no ponto do mapa em relação a ele. Porque se eu estou mais alto no mapa, eu tenho mais damage, eu tenho mais dano. Então, por exemplo, se eu estivesse em cima dessa pedra, aliás, se tivesse um arqueiro em cima dessa pedra aqui e eu estivesse aqui embaixo, ele teria mais dano em relação a mim, justamente por causa do posicionamento dele. Então, quanto mais em cima o arqueiro está no ponto do mapa, maior vai ser o dano que ele vai ter contra você. Então, essa é a segunda dica. Primeira, lá com relação ao range, né, principalmente nos magos. Para matar mago, arqueiro não pode ficar parado, senão morre mesmo. E a segunda, em relação ao posicionamento. Quanto mais acima em relação ao outro arqueiro eu tiver, o arqueiro que está em cima, ele ganha no dano. Então ele tem mais dano, beleza? Então veja aqui, posicionamento é tudo pro arqueiro, ó. Pau quebrando ali. E eu fico bem posicionado, não dou chance para os caras me focarem. Então raramente vem um, dois pet atrás de mim. E eles já são eliminados com bastante facilidade, né? Então aqui entra na primeira dica com concernente ao dano, né? Ao range a propósito. Então eu tenho muito mais range. E sinceramente o mago que corre atrás de um arqueiro, ele não sabe jogar, porque ele não tem chance. Eu no lugar desse mago ali que tá apanhando, eu já voltaria, assim como ele fez, agora ele fez certo. Porque contra arqueiro, que está numa posição de correr, o mago não tem chance. Então esse é o tal do kit que a gente falou, bater correndo, bater correndo. A outra dica que eu tenho pra vocês, deixa eu dar esperança pra esse cara aqui, deixa ele achar que eu tô correndo com pouca vida, é o seguinte, se eu não tenho o tart dele, tento pegar e erro esse clique, eu volto pra trás, então eu perco o posicionamento, tá? Se eu tivesse com vida baixa, eu já tomaria um daninho pra ele, eu perco o posicionamento, tá? Então aqui eu tento pegar o tart dele, e se eu erro o clique, eu volto pra trás. Como que eu faço pra evitar isso? Pra evitar isso eu faço o seguinte, eu aperto Shift, beleza? Quando eu aperto Shift, o meu personagem ele trava no chão. Apertei Shift e o personagem trava no chão. Entendeu? E daí se eu erro o clique eu não perco posicionamento. Tá? Então eu consigo clicar nele e apertar nele. E esse cara eu acho que ele estava de bot, por isso que ele sumiu. Mas serviu o nosso exemplo. Então, digamos que eu queira clicar naquela pedra ali na frente. Só que se eu errar esse clique, essa pedra é um target, se eu errar esse clique eu não quero perder meu posicionamento. Eu aperto o Shift. Então se eu clico lá atrás, o arqueiro continua parado. Beleza? Um outro perdido ali, vamos tentar trocar. Essa interface é bem bacana, eu vou deixar para vocês disponível o link para download, que ela mostra quanto de vida o cara tem. Então ela é bem interessante. Tentar aqui me posicionar no mapa de modo que eu fique em cima em relação a ele, e já caiu. Então vamos lá. Perceba então o quanto de kill que eu já fiz sem morrer. Justamente por causa dessa questão de saber posicionar-se no jogo.
E trocou a parte zone, a PVP zone. Então agora estamos na Praia do Jacaré. E vamos usar aquele mesmo conceito. Então, primeira dica, em relação ao range. Eu tenho muito mais range do que o mago. Esse mago que eu estou hitando, ele não me acertaria dali onde ele está. Então a gente vê aqui, eu corro para bater. E aqui eu chego no momento que eu tenho mais range que ele. Consigo acertar 3 vezes ele para ele me acertar uma. O problema do mago é que o dano do arqueiro é 2.500 para cima, né? Esse que tomou 2.500 ele estava bufado com defesa. Esse está tomando 3.200. 3.500. Então esse é o problema do mago. A segunda dica, com relação a estar sempre posicionado acima, né? Estar sempre em cima no mapa, para aumentar o dano. Sempre em cima, sempre em cima. E a terceira dica aqui, né? Tô correndo, quero pegar o target do cara, o que eu faço para não voltar se eu errar o clique? Aperto o shift, né? Não, eu tô indo para um lugar onde eu fique acima. Sempre em cima, sempre em cima. Morreu, seja lá quem eu tava batendo. E aqui, sempre em cima para ter a vantagem no dano. Morreu também. Vamos posicionar, agora eu vou perder essa vantagem do dano que eu tô embaixo, mas não tem pra onde correr. Vamos tentar acertar esse arqueiro que tá longe ali. Liguei o Evasion pra ganhar mais evasão, né? Aqui o mago vou dar o kit nele, então eu vou ganhar no dano. Tentar eliminar todos os magos que estão aqui ao redor, pra depois eu cuidar desse dagger. Pronto, agora sobrou o dagger. Opa, tem mais um mago aqui. Os caras estão loucos comigo. Agora sim, sobrou eu e o dagger. Tomou o stun, ó. Vou tentar me posicionar. Aqui eu já entro num ponto que eu esteja acima em relação a ele. Se eu me posiciono aqui, se ele souber jogar, ele tentaria vir aqui nas minhas costas, né? Além de estar nas minhas costas e dar mais dano, eu perderia essa vantagem no espaço de estar acima. Perceba que o PVP aqui é sinistro, ó. Os caras vêm todos atrás do arqueiro. E tem jacaré atrás de mim, e tem lag no servidor. Tentando fazer as kills aqui, né? Tentar matar esses jacarés que estão zoando tudo o negócio aqui. E procurar uns magos aí, que eu tenho mais dano nos magos do que nos arqueiros. E se o mago me focar também é um problema. Então, a ideia é eliminar todos os magos, depois cuidar dos arqueiros. E por último, cuidar dos daggers. Então aqui eu estou em desvantagem geográfica, digamos assim, né? Então tentar me posicionar sempre acima. E tem um mago me batendo. Quando é que vai morrer esse mago? Agora, morreu. Como o mago tirou bastante vida minha, eu tô ferrado agora. Vamos tentar. Eu tava sem vida e o cara deu PK em mim. Enfim, essas foram as dicas. Espero ter ajudado. Ótimas semanas. E ótimos PVPs. E o cara morreu tanto pra mim que ficou brabo.